Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Radio Com. Ya llegó el momento de levantar y atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Bom, estamos começando mais um programa Subversão. O programa Subversão é produzido e apresentado pelos integrantes do Tranca-Rua, né? E da Casa 171 lá. E quem quiser entrar em contato com nós aí pode frequentar a Casa 171, Rua 15 de Novembro, número 171 aí, né? Lembrando, né, que quem quiser ouvir pelo computador pode ouvir pelo www.radiocom.com.br. Na rádio, né, no rádio, normalmente, mais perto de Pelotas, a Rádio Com é nas ondas da 104.5 FM, e o telefone para contato é 32 22 15 71, né, e massa, né, esse espaço aqui que a Rádio Com, né, fornece pra galera, nós agora, outras galeras anteriormente, né? Então esse programa tem um valor inestimável, né? Bom, eu me chamo Edson e participo do programa, né, Subversão na Rádio Com em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. Sempre foi um programa de carácter anarquista, né? Onde, se difunde as ideias, né, as notícias também, se procura fazer uma outra alternativa, né, de mídia, por dizer de alguma forma, né, contra a informação. Meu nome é Alfeu e, bom, falando aí sobre o processo que foi do começo do programa Subversão, estava eu agora tentando até lembrar o ano que foi, eu não me lembro se foi 2006 ou 2007, né, 2007. E, bom, nós, né, o pessoal assim que na época formava um coletivo de orientação anarquista, libertária, dado à prática, dado a grupo de estudos, nós tínhamos participação nos movimentos sociais da cidade. Então vou me apresentar, meu nome é João Ramos. Em relação ao programa é o seguinte, a gente começou, eu vou tentar assim ser mais breve, né, mas é uma história longa, porque em 2006 a gente começou a fazer algumas ações assim junto com outros grupos, né, aqui na cidade. Aí, por exemplo, teve a possibilidade de construir junto com o Movimento Negro a marcha do dia 20 de novembro. Né? Na verdade foi a Carminha, né, a Carla Ávila, que deu que ela fazia parte do Movimento Negro aqui de Pelotas, eu acho hoje, não sei, mas ela teve a possibilidade de nos convidar para participar da organização da marcha, né, que a princípio, 20 de novembro e tal. Agora, não me recordo bem se em 2006, eu acho que foi no final de semana, acho que caiu no sábado ou no domingo, mas eu acho que teve uma época que era feriado aqui em Pelotas, né, o 20 de novembro. E aí ela falou comigo, na verdade, dizendo, olha, o pessoal está organizando a marcha do Movimento Negro e está a fim de convidar os movimentos da cidade, assim, os movimentos sociais. Né? E aí nós, enquanto movimento libertário, que em 2006 não tinha sido feita nenhuma ocupação ainda, e a gente fazia algumas ações assim, mais de propaganda mesmo, né? Jornal, panfletos e tal. E nesse período também veio parar aqui o Matheus, né? O Matheus veio para fazer filosofia aqui em Pelotas, foi morar na casa e tal. Então estava tendo um incremento assim, de pessoas, né, dentro do... Nós fazíamos reuniões lá na casa do Alfeu, inclusive, assim, antes disso tudo. E aí a gente tinha criado um grupo de estudos
na verdade. E outros incrementos foi o próprio Robson e o Diego, né? Que participavam inicialmente do grupo de estudo que a gente fazia sobre movimentos libertários. E aí a gente começou, e aí a Carlinhos nos convidou, como o movimento negro convidou a gente enquanto movimento, ou enquanto grupo de estudos libertários, né, ou de grupo de estudos do movimento libertário, uma coisa assim que a gente chamava, e para participar das ações de construção da marcha, né. Aí foi bem interessante, porque a gente foi lá na reunião, as reuniões foram ali no desafio, e daí o pessoal do movimento negro achava a gente muito estranho, assim, porque eles olhavam assim, como assim, vocês são do anarquismo? A gente nunca ouviu falar de vocês, né? A gente conhece algumas figuras, que eu não vou citar nomes, né? E a gente acha que eles não são anarquistas e tal, mas não, a gente não é a mesma pessoas que vocês estão falando, né? A gente tem um grupo de estudos libertários e tá a fim de fazer algumas coisas assim na cidade, e aí uma delas é contribuir para a construção, né, dessa marcha, como a gente foi convidado. Tal. Daí a gente começou a construir com o pessoal do movimento negro, foi uma história bem interessante. Aí, no dia da marcha, a gente estava lá caminhando com o pessoal, né, e foi bem interessante, a marcha foi muito legal, foi a primeira, eu acho, assim, organizada entre o movimento negro e outros grupos, né. E, inclusive, eu acho que o único partido que tentou dar as caras assim foi o PCML, né, e a gente tinha fechado porque, claro, o movimento negro, boa parte das pessoas eram do PT, né, e a gente participou, mas a gente, de certo modo, colocou uma certa condição de que, bom, a gente vai, mas a gente não quer ver bandeira de partido, né, então a gente vai participar, mas a gente não gostaria que isso acontecesse, né. Inclusive, a gente teve um diálogo bem interessante com o movimento negro, um aprendizado mútuo, eu acho, na minha opinião. Nunca falei sobre isso com eles, mas gostaria de falar um dia. Eles estavam pautando conseguir apoio de alguns vereadores e tal, do PT principalmente, né? Ou de algumas pessoas ligadas, né, ao PT no município, e a gente falou assim, olha, se vocês querem fazer por essas, beleza, mas a gente não vai ajudar, porque a gente não é uma questão de ser contra os partidos ou anti-partido, uma coisa que hoje está bem foda assim, de falar, né, no nosso contexto atual aqui, mas a gente não queria concordar com isso, né? Então, se a gente vai construir junto, vamos construir junto, autônomo. Então a gente fez os cartazes dessa marcha, para chamar a marcha, a gente junto com o Paulo Corrêa, né, que é um artista negro, né, que pintou, fez a arte do cartaz e a gente imprimiu de forma mais manual e saiu a colar na cidade. Então a gente teve esse aprendizado interessante, assim, em termos de como construir as coisas, né, com um grupo com diferenças dentro, né. Tinha pessoas que eram partidárias e tal. Mas voltando à história da marcha, e no dia lá foi bem interessante, e a gente falou daí com o pessoal do PCML e disse, olha, a gente não queria que fosse colocadas as bandeiras, porque eles não participaram em nenhum momento das reuniões, né, da construção desse evento, e apareceram lá e estenderam bandeira. Que eram 3, 4 pessoas também, eles não são tão gigantes assim. A gente falou com eles, eles foram tranquilos, assim, não, tudo bem, a gente vai esconder. Mas vocês estão com bandeira do anarquismo. Assim, não é um partido político, né, é completamente diferente, a visão que se tem é completamente diferente. Aí naquela história da marcha, o Glênio estava fazendo uma espécie de cobertura, não tão ao vivo, mas estava gravando áudios para a Radicom, enquanto ativista da Radicom, e me perguntou o que eu estava achando da marcha. Acho que ele, na verdade, ele começou a interpelar várias pessoas do nosso grupo. Eu, o Matheus, na época a Francisca e o Diego. Né? Mas eles ficaram meio assim de falar, e então eu posso falar. Daí ele me perguntou algumas coisas em relação à marcha, eu respondi e tal. E foi durante não me lembro qual era a manifestação no qual o nosso pessoal deu um apoio. O Glênio nos convidou, via que também estava sempre na função, e ele diz, acho que tem que ter um espaço na rádio com o ideal de vocês, que às vezes é um pouco diferente, sim, parecido, mas às vezes um pouco diferente, uma coisa nova na rádio, e a rádio está aberta para vocês começarem um programa. Antes da Subversão tinha um outro pessoal, né, que eles tinham um grupo anarquista, né, e que eles estavam, que eu conheci, né, e
E eles ficaram sabendo da rádio e tudo, né? E acabaram vendo a possibilidade de fazer um programa lá na rádio. Mas esse primeiro programa com esse pessoal acabou não acontecendo, talvez pelo desconhecimento de ambos os lados, talvez do que realmente é. E era o começo mesmo, né? Assim, a rádio estava começando, estava todo mundo ainda meio receoso das coisas. E eu acho que isso acabou afastando, né? Porque o nome anarquista, ele infelizmente ainda até hoje causa um certo receio. Imagina lá no tempos atrás, assim, não tão tempos, né? Mas então acho que aconteceu nesse primeiro momento. Então acabou acontecendo, chegou a acontecer um programa desse pessoal e o programa realmente parou. Era um programa num sábado, né? Foi um programa até tenso, né? Porque a gente não sabia bem o que ia acontecer, né? Mas acabou sendo um programa tranquilo, que o pessoal fez, tranquilo. Aí não teve nenhum maiores problemas, né? E aí depois desse programa que aconteceu, veio a possibilidade do pessoal que era ligado à casa 171, né? De fazer um programa de rádio. A gente na verdade eu cheguei neles, mas a gente se encontrou e surgiu essa possibilidade do programa. Mas pô, super legal, né, cara? Uma rádio que abre espaço para um grupo, declarado anarquista, né, cara? Pô, é muito difícil poder fazer uma propaganda anarquista para um número mais elevado, né? Atingir mais pessoas. No final da marcha, ele veio conversar de novo com a gente, dizendo que seria interessante a gente fazer um programa na Rádio Com. Foi uma espécie de um convite, assim. Nessa época, existia uma vontade dentro do coletivo, de várias individualidades, de exteriorizar a ideia anarquista, né, através de textos, publicações e tal, em fanzine, depois concretizando mais em forma de um jornal, né, mais formatado mesmo, em forma de jornal. E o rádio foi uma janela para isso, né, para exteriorizar, né, o anarquismo, não ficar só dentro do círculo especificamente anarquista, né. Isso foi em novembro, né, do ano de 2006. E aí a gente, vamos fazer o programa. Um dia a gente se reúne e porque tem que fazer uma formação lá na rádio. Tinha que ter um certo curso de capacitação, não é esse nome, mas enfim, para facilitar assim, o entendimento. E aí ele convidou a gente tudo bem, vamos fazer. Só que a gente sempre protelava isso, né? Isso é importante de falar, assim, eu acho que o próprio amadurecimento nosso, né? Vamos fazer. Só que a gente deixava muito isso, assim. Aí em 2007 teve um evento em São Lourenço, né, um acampamento da juventude negra ou coisa assim, juventude afro, alguma coisa assim que a gente foi, porque tinha ônibus, não sei o que, foi o pessoal da casa estudante, e a gente foi também. Então, aí lá o Glênio também estava. Aí a gente, um dia, estaria sentado no acampamento da juventude lá, numa hora que não tinha atividade nenhuma, e o Glênio veio falar assim com a gente, mas ele veio com um tom um pouco sério, assim, né? Ele falou comigo, com o Diego, assim, olha, vocês lembram, né, que o Glênio sempre naquela paz dele, né, na tranquilidade dele, assim, mas ele chamou a nossa atenção, assim, falou, olha, eu convidei vocês para fazerem, né, um programa, tem espaço na rádio, vocês podem escolher, inclusive, o horário e tal, e vocês não me deram resposta até hoje, assim, eu acho que vocês deveriam fazer isso, porque eu convidei, né? Ele, com todo o jeito dele, ele nos chamou a atenção, assim. E nós, cara, é verdade, a gente não fez nada disso. Vamos aproveitar agora que nós estamos aqui, então, e vamos tirar todas as dúvidas com ele, o que precisa, quando que tem que ser, que tem que ir, e que tipo de programa a gente pode fazer, e vamos começar esse negócio, sabe? Tem possibilidade, vamos lá. Qual é o formato do programa, o que nós vamos tratar, como vai ser o nome do programa. Então a gente começou a pensar isso nesse próprio acampamento. Então foi desde o período
2006, 2007, desses 2 eventos ligados ao movimento negro, assim, né? Isso é importante também, eu acho, de pensar, assim, como que a gente mesclou, de certo modo, esse ativismo, assim, porque foi na hora do movimento, da marcha do 20 de novembro que o Glênio nos convidou, né? E daí depois a gente madurou isso nesse evento. E aí a gente saiu já de lá com a intenção de voltar, não, a gente volta para Pelotas, faz mais umas reuniões para definir o que nós vamos fazer de programa e vamos começar esse negócio, vamos falar com o Glênio, o dia que precisa e tal, tá. Aí a gente começou nesse sentido, assim, a gente... Daí depois a gente começou a planejar isso, né? Em relação a fazer mesmo a criação do programa, a estrutura dele, teve uma organização assim, eu lembro que a gente sentou e aí a gente fez um projetinho, assim, porque precisava isso, né? O Glênio nos colocou assim, olha, então tá, vocês vão fazer, então tá, então eu espero vocês com um projeto escrito, porque é assim que eles demandam na rádio, todos os programas passam por isso, com o que vai ser de conteúdo e que vocês estão abertos a fazer, não precisa ser um conteúdo fechado, vocês podem deixar, vamos deixar um programa de musical, só musical, música com entrevistas, música com opiniões, música com editoriais, tipo você falar sobre algum assunto. Nesse mesmo período apareceu um programa do Jonas e do Sandro sobre quadrinhos e tal. Foi, acho que mais ou menos nesse período, não lembro direito. Às vezes eu até ouvia ali em dias diferentes. Ah, é a data, o dia, né, que vai ser. Tá, daí a gente pensou assim, bom, qual o horário que a gente poderia fazer entre nós, né? Aí eu lembro que acho que a maioria das pessoas tipo, falou, acho que o domingo à noite, que era um horário disponível que tinha, seria bom, porque a gente consegue fazer tipo uma coisa de noite, e que é no domingo e que tem maior abrangência, pelo menos no público da Rádio Com, que a gente sabe que é um público muito diferenciado. Né? Eu, pelo menos, acho isso até hoje. Eu não sei qual é a abrangência dela hoje, e na época da Rádio Com que a gente criou esse programa, tinha diversos problemas. Né? Ela foi fechada inúmeras vezes. Inúmeras não, mas... Algumas vezes ela teve esse processo de ou fechar ou quase fechar, e aquela tensão de pegarem a polícia, pegar o transmissor e aquela coisa toda, né? Então a gente tinha sempre esses dedos também para fazer as coisas, né? Porque podia chegar lá um dia domingo e não ter programa, como aconteceu algumas vezes, né? Porque não tinha como transmitir. Foi, acho que eu, o Matheus, o Diego e o... Posso estar errado, não lembro agora se tinha mais gente, mas eu lembro que... eu acho que o Piteco de primeiro, assim, que a gente começou a montar a estrutura do programa, né? E o nome foi, sei lá, não lembro bem como é que a gente... subversão e tal. Eu lembro que eu fiquei um pouco pensando assim, a própria palavra de ser uma versão inferior não, mas uma versão abaixo da versão oficial, né? Digamos assim, tipo, na viagem da minha cabeça, assim, em relação a filologia, assim, subversão quer dizer uma versão sub, né? Por baixo, aquela coisa underground, mas daí a versão da subversão também, de fazer algo subversivo, né? De subverter a ordem que a gente buscava trazer outras questões, né? Começamos a fazer, me lembro que inicialmente era permitido só 5 pessoas, né? E nós, todo mundo querendo participar e tal. Teve vários bacanas, assim, tô lembrando, chama muita discussão sobre o anarquismo. Um dos nossos primeiros programas que nós fizemos foi sobre a Aracruz e a Votorantim, que era até um momento de chegada deles aqui no Rio Grande do Sul, quando se abriu um espaço enorme para essas empresas, né, que reconhecidamente elas eram nocivas ao meio ambiente local, né? Então eu me lembro esse ser uma das nossas a pauta de um dos nossos primeiros programas que teve no Subversão. Programa Subversão na Rádio Com 104.5 FM, todos os domingos às 21 horas. Daí a gente fez, vamos pensar num programa. A
A gente pensou de início que nós faríamos programas temáticos, né? Cada programa teria um tema, em que dentro desse tema nós colocaríamos como se fosse assim, uma posição anarquista sobre aquilo, né? O primeiro programa que a gente fez foi sobre o eucalipto, né? A gente chamou um cara para falar sobre o eucalipto e tal, né? Porque era um assunto que estava bem latente na época, né? Por causa do início dos trabalhos da Aracruz e dessas empresas de celulose, né? E a gente convidou o Serjão, que era um colega nosso que fazia agronomia na época aqui e que militava junto, né, do movimento Sem Terra e também da questão e era uma coisa que num período a gente estava chamando muita atenção, que foi a época dos eucaliptos, né? Porque depois as pessoas se tocam, é um pouco, não sei se é puxar o assado assim pro nosso lado, né? O nosso lado que eu digo mais do anarquismo, dos movimentos libertários, é de que a gente sempre falou que ia dar isso, né? A gente sempre fez essa contra-propaganda dizendo, olha, essa história do eucalipto não vai dar certo, né? Nós fazíamos, de certo modo, ações diretas de tipo boicotar, né, a propaganda disso. Fizemos evento, foi num evento lá na UFPEL que era sobre os eucaliptos e tal, e depois rolou o teatro. Então era um período assim que a gente tinha um pouco essa noção de falar sobre essa questão que estava pegando diretamente aqui em Pelotas, inclusive com apoios de políticos da região, que são uma falcatragem completa, que era de, bom, vai ser a solução para Pelotas o plantio de árvores de eucalipto e tal, que eles chamam de reflorestamento, que é uma piada, né? Então a gente tinha um pouco de embater isso, né? Então a gente, o primeiro programa sobre qual assunto. Então a gente definiu os assuntos um pouco assim no que a gente ia vivendo, de certo modo, sabe? Hoje eu fico pensando que era mais ou menos isso. A gente pensava assim, olha, o que está pegando agora? Pô, essa questão, então vamos tentar fazer. Só que a gente olhava assim, cara, a gente sabe de algumas coisas, mas seria melhor ainda se a gente soubesse de alguém que pudesse falar com um conhecimento maior disso. E era uma história de a gente criar a CMI em Pelotas a partir da rádio, do que a gente tinha do programa, mas também de começar a ter um jornal mais ativo, né? Porque a gente fazia o jornalzinho assim, quando tinha dinheiro, né? Não tinha uma impressora, nada assim pra fazer. Então, e aí a gente falava às vezes sobre isso. A gente vai falar sobre o que? Bom, pegar umas notícias e vamos repicar essas notícias, porque até também no período, claro que já tinha computador, as pessoas tinham acesso à internet, mas nem todo mundo. Então a gente achava importante ainda esse veículo de contra-informação, né? Que é o que eu acho que a Rádio Com faz. Ele está sendo acusado de ter agredido um policial e vai responder a um processo. O policial alegou que ele teria tacado uma pedra em cima dele, causando um ferimento no rosto. Os manifestantes confirmaram que o policial não foi atingido por nenhuma pedra. Ele ficou com um rosto machucado após ter caído porque se desequilibrou enquanto estava tentando correr para agarrar um manifestante. Não quero saber. Não quero saber de opiniões alheias porque elas nunca me acrescentaram nada. Não quero saber de suas piadas porque para mim elas nunca tiveram graça. Não quero saber do seu dinheiro porque ele não compra o que eu desejo. Não quero saber dessas pessoas, porque para mim elas são todas tolas. Não quero saber mais dessa vida, porque nela nunca senti alegria. Não quero saber de suas músicas, porque para mim nunca me trouxeram cultura. Não quero saber de suas ideias, porque por elas você vive na miséria. Não quero saber das coisas velhas, porque o que passou não me deu esperança de uma vida bela. Eu só quero saber de estar com quem eu amo e de preservar isso por muitos anos. Eu só quero saber de paz, não vou aceitar mais do que certas pessoas me traz. Eu só quero saber da minha liberdade e poder viver um dia em igualdade. É de um mano lá de Goiânia, o Juscelio, do blog Vômitos Subversivos. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Rádio Com. Ya llegó el momento de levantar, de atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato, y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Programa Subversão,
todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Rádio Com. Ya llegó el momento de levantar, de atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya ya hace rato y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Bom, estamos voltando aí então com o segundo bloco aí do programa Subversão 10 anos. Aqui na Rádio Com 104.5 FM. Telefone da rádio 3222-1571. Naquela época a maioria de nós participava das situações da academia, assim, né? Envolvidos com escrita, com informação no sentido amplo, né? E a gente considerava a parte da propaganda anarquista uma coisa muito importante, que nós nos sentíamos responsáveis assim por fazer, né? E acabou juntando tudo, né? Essa situação nossa com a situação de uma rádio também que dá importância, né, para diversidade de ideias. Então eles achavam importante ter um programa especificamente anarquista, e a gente também por fazer esse lado de, né, eu mesmo não conheço muitos programas que sejam anarquistas mesmo, né, que partem desse ponto de vista e que não tem a pretensão de imparcialidade, né, que são bem, na opinião, anarquista. E a gente achava isso, e acho ainda, né, bastante importante. Então, embora não esteja participando mais do Subversão, né. Ao mesmo tempo que a gente tinha essa ideia, né, de exteriorizar o que a gente sentia e pensava, ele também foi uma porta de entrada para outros indivíduos que conheceram o coletivo através do programa, né. A gente fazia programas, alguns assim por se interessar pela parte teórica mesmo do anarquismo, né, que a gente seguido fazia programas dedicados aos clássicos, assim, né, da literatura anarquista, e isso chamou a atenção de alguns, ou então outros vieram a se, sei lá, somar junto, né, e se identificar com o próprio movimento, ou com o próprio anarquismo. E isso foi, acho que, um aspecto muito importante para nós, né, porque em geral os anarquistas, eles não são muito vistos assim, né, por quem não é anarquista. E muitas vezes as pessoas não entram em contato com a ideia, né, não sabem e acabam não se ligando nisso, né? Que é sei lá, não é uma coisa muito boa, tanto para o anarquismo como para as pessoas que talvez estão perdendo de se identificar com uma coisa que, né, que seria massa, assim. Mas eu acho que em termos de abrangência, assim, dos nossos programas, eu acho que muitas pessoas da casa do estudante, na maioria das vezes, ouviam o nosso programa. Também era no domingo de noite, uma época a gente pensou em trocar o dia, aí não tinha como, porque tinha outros programas, a gente ficou, a gente podia fazer no sábado, né? Aí na sexta a gente não cogitava, porque na sexta ninguém ouve rádio de noite, vai todo mundo beber pros botecos e nas festas, ninguém ia se enlouquecer, e as pessoas iam se enlouquecer, ninguém ouvia a porra do programa, então a gente ficava, não, sexta é inviável. E mais cedo era ruim, porque já tinha um outro programa, que eu não sei se existe ainda hoje, que é o do Jarbas, né? O Centro da Liberdade, que é que eu sempre vi, na minha visão, assim, eu sempre via como, às vezes, os nossos programas complementares aos programas do Jarbas, assim. Porque, embora ele ia falar de samba, mas ele falava muito de anarquismo, de análise social, de discussão sobre a questão do comunismo, do socialismo, do anarquismo, né? Mas trazendo o samba, a questão afro e tal, muito interessante. Eu sempre gostei de ouvir o programa dele. Às vezes eu ouvia o programa dele à tarde, daí de noite, quando a gente ia pro programa, eu lembrava de coisas que ele tinha trazido. E ele fazia discussões com nós, assim, com o grupo, muitas vezes, né? Então eu acho que a abrangência é um pouco isso, assim, as pessoas que... E aí a gente ouvia comentário das pessoas, o programa de vocês hoje foi bom, né? Quando chegava ali na casa e tal. Ou às vezes, o programa ficou ruim, porque vocês só ficaram falando sobre a mesma coisa e tal. Então a gente sempre cuidava, assim, um pouco para pensar as questões.
tinha participação por telefone do pessoal. Pô, às vezes não é tanto, mas rolar alguns programas, várias ligações, outros, mas numa média 1, 2 pessoas ligavam, às vezes até conhecidos nossos, mas ocorria 1 ou 2 ligações por programa, essa era uma média. Alguns programas, me lembro de o telefone tá tocando bastante. Era uma média isso. E na rua? Com a troca ocorria, bastante. Principalmente o pessoal mesmo que ouvia a Rádio Com. Tinha, eu me lembro pessoal assim que era, né, dos movimentos sociais de Pelotas, no qual essa rádio atinge mais, né, cara? E rolava assim do pessoal, gostei do debate que foi levantado, muito bacana. Várias pessoas de outras cidades, né, que escutam por internet também, né, de outros coletivos, que a gente procura também difundir nos materiais, às vezes, né, faz, ou sei lá, de boca em boca mesmo, né, ou pessoas de outras cidades, anarquistas também de outras cidades. E estamos com uma compa do Uruguai, né, que trouxe material muito massa, Mundo Mundial Mundializado, né, que vai fazer uma apresentação para nós, assim que vai ser em castelhano, assim que vamos tentar leer divagar. Bueno, buenas noches. Voy a leer un texto a modo de presentación del libro que estamos trayendo. Va a ser en español, próximamente sería bueno traducirlo, né? A gente fez uma vez alguns programas paralelos, né, com uma outra rádio, que era uma rádio de Pernambuco, Cordel Libertário, da Bahia, de Salvador. Bahia, né, Cordel Libertário, mas foi bem efêmero assim, né? A gente fez um contato, noticiamos algumas coisas juntos e tal, né? A gente falava deles, eles falavam um pouco da gente também, e só que foi bem efêmero, acabou, né, não caminhando junto. Uma pena, porque eles têm não só um programa, eles têm uma rádio, né, anarquista, embora seja rádio web, né, que tem essa função da Rádio Com de ser transmitida, né, via rádio mesmo, né, que abrange tanto camadas sociais diferentes como um número também de pessoas, né, bastante expressivo. Também a gente tem parceria, né, com pessoas que fazem programa na rádio, por exemplo, as Gurias da Lua Sangrienta, né, nas sextas-feiras, o Marcel também, que passa música, né, na rádio, a galera da Manhã Cultural, né. Daí tem outro programa que, né, que a gente escuta, né, que a gente conhece aí da rádio também, né. Eu acho que, né, tem várias formas de fazer contra-informação, né. Uma delas é a rádio, né? Outra forma poderia ser por internet, né, nas páginas de contra-informação, por exemplo, fazendo material de difusão, fazendo cartazes e colando na rua também, né. Tem várias maneiras de fazer essa contra-informação, e é importante justamente porque traz uma outra visão, que é aquela cara escondida também, né. Na verdade, a maior parte das atividades do coletivo, pelo menos nessa época, eram voltadas para informação, né? Não sei se devo chamar de mídia assim, mas de informação mesmo, né? Com o jornal, com o panfleto, com o teatro de rua, com a rádio, né? Só não tinha televisão. A questão do blog também, né? Depois veio, a gente fez um blog para noticiar as notícias, noticiar os veículos de notícia, né, uma coisa meio, e colocar algumas coisas ali também, os próprios eventos da casa, né, que depois a gente veio a se voltar para essa função de ocupação, né, porque sentimos a necessidade de ter um espaço físico para tentar nos abrigar e abrigar as atividades do coletivo, né, e esse espaço meio que para se justificar assim, né, também a gente achava importante que ele desenvolvesse diversas atividades.
E essas atividades eram veiculadas, né, noticiadas, e também tinham como resultado alguns programas ou algumas formas de notificação também. Assim. Essa parte de promover a atividade e ter um veículo de informação era bastante bacana, né? Ainda mais numa rádio que era para a cidade inteira, né? Basicamente para o mundo inteiro através da internet. E nós tínhamos bastante notícias assim, de pessoas que escutavam em outros estados, né? E que vinham a falar do Subversão, ou até mesmo o próprio Povo Livre, né? Na época que saiu, né? Que estava meio... No Brasil, assim, eu acho que é meio devagar, né? A produção de periódicos anarquistas, assim, em comparação com outros países, sei lá, Argentina, Uruguai, né? Que tem vários, assim, né? Vários jornais que são colocados até em banca, e aqui a gente não tem. A gente chegou até a botar o Povo Livre em algumas bancas de Pelotas num mês, uma vez, né? E saber dessas pessoas que liam o Povo Livre, que escutavam Subversão em outros lugares. Então, quando a gente fazia esses panfletos, quando o próprio teatro, para mim sempre foi uma questão de propaganda anarquista. É evidente, assim, o teatro é isso, evidentemente. Pelo menos o nosso, assim, que eu acho que a gente... que tem gente que vai olhar e não vai chamar de teatro, vai chamar esses loucos na rua, soltando rojão, gritando e depois indo embora. Isso foi uma intervenção, acho que é uma intervenção política. Mas o teatro é isso também, o teatro de rua é uma intervenção política. Né? Eu acho que a gente aprendeu muito também com certas pessoas que tocaram essa faísca na gente, assim, e a gente tocou isso. E essas outras mídias, com certeza, o jornal era um complemento também do que a gente fazia. Que era um jornal bem pequeno, acho. Né? Não tinha uma dimensão, a gente começou a ter uma dimensão, acho que em 2008, 2009, uma dimensão maior de ter grana, às vezes arrecadando, às vezes com a ajuda de outras pessoas, a gente conseguia lá tocar, sei lá, R$50 em impressões. E aí conseguia fazer uma impressão assim que dava para divulgar, pelo menos no meio que a gente circulava, que eu acho que é bem meio estudantil, acadêmico e aqui do centro da cidade, assim. Não digo que a gente era um grupo que buscava outras questões assim fora desses meios, mas às vezes por incapacidade nossa de chegar e às vezes por falta de possibilidade. Acho mais isso, assim, porque nós fazia o jornal, do cartaz, a gente fazia uma abrangência do cartaz também, a zona do Porto, que é a zona... Eu sempre pensei que a gente tentava atingir um grupo que podia fazer uma aliança, né? Que seria esses grupos que não enxergam talvez os partidos como uma posição a assumir, assim, de certo modo, né? Se bem que teve pessoas até mesmo partidárias que faziam aliança com a gente em alguns momentos de, é interessante o que vocês fazem e tal. Não se agrupavam efetivamente por questões de divergências óbvias, mas que faziam alguma coisa junto às vezes, né? Certamente ocorreu isso, assim. E essa questão, acho que a gente fazia mais, além da rádio, assim, enquanto mídia, era o panfleto e o jornalzinho, assim, e os cartazes, né? Que a gente tentava divulgar a ideia naquilo, eu sempre pensei isso, assim. Porque eu acho que se a gente tem algum papel nessa questão aqui em Pelotas é uma propaganda, né? Que a gente, eu acho que algumas, claro, teve ações mais diretas, tipo pichações ou até mesmo, né, uma força mais efetiva, mas foram poucas. Eu acho que a gente investia muito nessa questão de uma propaganda naquilo, assim. Até o programa de rádio chegou em nós por causa dessas atividades. Nós não foi um acaso, nos olharam, quer um programa, né? Foi uma construção de toda a nossa gurizada, assim. Eu por mim, assim, pelo que eu participei do movimento, nós começamos assim com uma ideia de fazer uma ocupação de uma casa, né?
pessoal vinha de alguns movimentos, às vezes até mesmo outros partidos políticos de esquerda, e já meio assim com uma ideia mais aberta, uma ideia mais libertária, mais anarco, assim, porque era algo que não tinha, até tinha rima, assim, mas ela, até mesmo naquela época, ela já não tinha uma expressão tão forte. Isso era 2005. E a nossa galera, assim, se juntando, achou... Pô, nós já tava, né, bem levados ao lance do anarquismo, ao lance libertário, né? Então, vamos fazer uma ocupação e tal. Tinha um outro companheiro nosso que havia ficado em Ocupas de Porto Alegre, Ocupas de orientação, assim, anarcopunk, e veio com essa ideia pra dar pra galera. Nós, vamos fazer isso. Acabou, não rolou ocupação naquela época. Pô, ainda bem, hoje tô dando essa entrevista dentro dela, numa terceira ocupação que houve, legal, assim. Bom, mas na primeira vez que viemos não deu. E a gente achou, né, nos organizamos tudo, tá? Não deu certo a ocupação, mas e aí? Cada um volta pra sua casa. Pô, que tal mesmo não dando certo? Vamos se reunir como coletivo, vamos botar um movimento pra frente, fazer algumas coisas, ver o que podemos. Pô, a galera começou a se reuniam nas casas dos companheiros, compunha o coletivo, começou com algumas atividades assim, subversivas, cartazes que nós colávamos de propaganda anarquista, fomos aos poucos assim, trocando essa ideia. Outros companheiros que já tinham essa veia assim, anarco, foram, né, até afetuosamente, por afinidade, não afinidade, né, mas além, uma coisa sempre bacana, assim, sempre que eu falei, que além da questão ideológica, entre os companheiros deve ter, sempre aquela parceria, sempre uma afetuosidade, um companheirismo, solidariedade com os companheiros. E fomos agregando mais pessoas, né, cara, que tinha essa mesma nossa ideia, não igual, cada um sempre teve era muito próximo. Isso é muito bacana nos movimentos. Isso daí é uma coisa que eu acho que os movimentos sociais devem ter, a diversidade de pensamento, né? Óbvio que nós não pensávamos exatamente iguais, mas muito próximo, por isso até dava para se reunir a galera. E fazendo essas atividades, dando apoio aos movimentos sociais de Pelotas, que inclusive nem eram declaradamente anarquistas, né? Tinham até ligações com partidos de esquerda, né? Mas nunca fomos assim um movimento sectário, sempre tivemos nossas críticas, mas nós achava que, né, participando junto, e principalmente porque o MTD também eram de mulheres, eram de donas de casas, eram de domésticas. Então, é com essa galera que tem que estar junto. Bom, dando apoio aos movimentos sociais, fazendo também a questão das ocupações urbanas, né? Fomos fazendo ocupações, ainda bem uma tá dando certo, e era essas atividades, né, que rolavam e que viram, e que acabou nos levando também para a rádio, que era uma delas. Nós fizemos programas muito bons e programas muito ruins. Teve períodos assim que, sei lá, a gente não estava num momento legal, e isso se expressava também no programa, né? Porque o Tranca-Rua, ele sempre foi um movimento não movimento, assim, né? Eram indivíduos com pensamentos muito diferentes, né, embora anarquistas, e com prioridades diferentes também, né? Nem todo mundo enxergava no programa uma coisa prioritária, assim, né? Enquanto alguns colocavam o programa como uma coisa muito importante. E aí, obviamente, esses que se importavam mais, né, acabavam fazendo programas melhores e tal, né? Só que também teve uma função, né, por ir variando também de pessoas, do programa muitas vezes ficar numa mesmice, assim. A função de, sempre o mesmo formato, né, às vezes se repetindo nas coisas e tal. E também, é claro, isso aí acaba sendo repetido para nós, né? Ou para a pessoa que escuta o programa todas as semanas, né? Mas para as pessoas que assistem assim eventualmente, ou que assistem um dia, né, pela primeira vez,
agora mesmo, né? Não vai fazer diferença, né? E tal. Mas pra nós faz uma diferença, pra gente que vê desde o início assim a coisa andando, né? Claro, qualquer a liberdade de expressão, direito de opinião é uma defesa nossa que sempre deve ser respeitado. Eu acho assim que foi tranquilo, às vezes acho que eu mesmo, falando por mim, eu também tive meus excessos de falar alguns palavrões na rádio. Eu, né, até mesmo por ter falado, não iria me opor, mas também acho que não é todo mundo que concorda nisso comigo. Existem pessoas, e também isso também não é obrigatório, isso deve ser assim, uma autocrítica de cada um. Mas tem pessoas que não vão concordar. Acho que em questão de opinião, da nossa opinião anarquista, jamais houve por parte da Rádio Com, isso não, nunca foi esse ponto. Mas às vezes por alguns excessos que eles consideravam, nós não. Nós sentava o pau na polícia e tem que sentar mesmo, isso era uma coisa nossa. E houve determinado programa que ligou-se uma suposta pessoa se dizendo policial, houve reclamações que pegava pesado com a polícia e tal. Nós achamos que a polícia pega pesado, mas bom, essa é uma outra questão. Mas, né, por questões de nem todo mundo pensar, mas não houve nada assim muito sério. Não acho que houve assim uma censura, foi algumas até bacana, foi uma troca de ideia e tal. Também não acho que nós mudamos em nada, seguiu a mesma coisa, mas, tranquilo, na boa, assim. Daí a gente voltava com aquilo, olha, o programa não foi muito legal, quem sabe a gente tenta ajustar tal coisa. Né? Às vezes em questões técnicas também, vocês botam uma música de fundo que é meio chato, porque não dá pra ouvir o que vocês estão falando. Nós, então a gente tem que tirar a música de fundo. Né? Porque foi uma ideia que surgiu no início, a gente deixa uma música no fundo, porque eu não sei por que a gente não fez isso, né? Sem noção nenhuma. Porque não fica aqueles furos, né? A gente achava, porque daí daqui a pouco alguém está falando, né? Para de falar, fica aquele silêncio, e em vez de ficar um silêncio, fica uma musiquinha. Só que a musiquinha atrapalhava, inclusive, o entendimento do que estava sendo dito. Então a gente parou de colocar a musiquinha no fundo o tempo inteiro. Você botava uma música no início do programa, começava geralmente com uma música, essa é um pouco da estrutura. E depois já começava, hoje a gente vai falar sobre tal coisa, hoje tá o fulano de tal aqui, hoje a gente quer tal. Hoje não, estou sozinho aqui hoje, vou tocar música, vou falar sobre um assunto que eu acho interessante. Então, eu acho que, grosso modo, assim, o objetivo, pelo menos para mim, eu acredito que para algumas outras figuras também, sobretudo eu acho o Matheus e o próprio Diego, assim, acho que devem, não sei se hoje concordariam e tal, mas na época a gente tinha, pelo menos nós três, assim, essa ideia, olha, vamos fazer, porque eu acho que é uma parte interessante de tratar questões que não são tratadas. Porque era a única mídia nesse sentido. Em Pelotas. Nós éramos o único grupo que fazia isso. Porque antes da gente, eu acho que teve o pessoal que era a Rima, que constituía a Rima, que era o Sandro, o Daniel, Caveira, Cleito, esses caras todos. E que faziam espaços também de criação libertária, de vivência, de certo modo, que na época que eles ainda estavam com isso, também logo depois eles terminaram, eles fecharam, na verdade, o espaço, por falta de poder se manter, porque era um espaço alugado, não era ocupações. Então, eles tentavam fazer isso aí antes, eu acho que, daí depois eu acho que a gente meio assumiu essa história, de tentar fazer não só ato político de enfrentamento ao Estado, né, ou seja lá que for, ao capitalismo, mas a gente fazer mais esse sentido de propaganda mesmo, propaganda anarquista. A gente, com parcos recursos, a gente fazia pelo menos o jornal. A gente vai, só temos dinheiro para fazer 100 cópias. Vamos fazer 100 cópias. Ou 100 cópias quando a gente tinha dinheiro. Às vezes a gente só tinha R$2. Vamos imprimir 3, 4 e divulgar aí. Ao invés de fazer um jornal, vamos fazer um panfletinho falando sobre a Revolução Espanhola, que ninguém sabe. Vamos entregar lá na história, lá no curso de história. O pessoal deve pensar sobre isso. Daí gerava um debate, entendeu? Gerava uma discussão. Ou não vamos entregar nada, não vamos fazer jornal nenhum, mas vamos tentar criar uma discussão, que nem a questão dos eucaliptos. Com o apoio de outras pessoas da universidade que não eram do movimento libertário ou anarquista, ou seja lá o que for.
eram estudantes, acadêmicos que se importavam com essa questão. Então, vamos falar sobre o eucalipto, então vamos fazer um evento. Então é um modo de propaganda. Né? Então eu vejo que o jornal, o impresso, a mídia, o programa, né, a rádio, o teatro e também essas outras ações. Tudo é comunicação, acho, assim, é uma forma de comunicar aquilo. Se vai dar bons frutos, não se sabe, a gente nunca sabe o que vai dar, né? Mas eu acho que, com certeza, assim, é uma questão bem que envolve uma comunicação, seja ela, eu acho que a gente tinha de certo modo uma coisa mais no próprio nome do programa, subversão, é uma coisa de uma outra versão, uma outra visão que não tinha outros grupos que faziam isso em Pelotas. Os grupos partidários estavam sempre num jogo partidário, eleição, tá? Ou se estão na prefeitura, não podia falar isso, não podia falar aquilo, tá? E o nosso grupo nunca tinha esse rabo preso, a gente podia falar sobre qualquer assunto, na real. Claro que a gente definia os assuntos que era para geralmente ser falado em relação ao anarquismo ou experiências libertárias de tudo que é tipo. Acho que teve já também um programa sobre educação anarquista. Aí a gente trazia os primórdios, educação anarquista, começou lá, os caras começaram a pensar um outro tipo de escola e tal. Então a gente discutia isso. A questão das ocupações foi uma coisa que sempre a gente também tentou, né, trazer isso à tona. Né? Que eu acho que é sempre, que nem aqui o espaço eu vejo, né? Pode ser completamente diferente, mas eu acho que hoje poucas pessoas, assim, não sei como é que vocês estão nessa divulgação aqui do espaço, né? E eu acho que hoje, na época tinha internet, óbvio que sim, mas assim, eu acho que, não quero dar crédito a Facebook, mas eu acho que essas outras redes sociais que surgiram, após todo esse período que a gente... Pô, tem um gato aqui, tá? E aí eu acho que tem uma amplitude maior, assim, de certo modo, né? E eu acho que a principal função era essa, era tentar colocar em jogo uma propaganda. Na minha opinião, é isso, assim, eu acho que se eu pudesse dizer assim, o que a gente fazia aqui em termos de anarquismo, além de ações práticas, cotidianas, experiências, né, libertárias, anarquistas, no dia a dia, com as pessoas, nas relações sociais, seja lá o que for que quiser chamar, mas eu acho que no fundo era passar a ideia do anarquismo, né? Seja lá qual for ela, porque tem várias, né, tendências dentro, ou várias ideias de anarquismo. E eu acho que o nosso grupo é uma outra coisa que a gente tinha que debater um dia, juntar as pessoas. Em experiência que eu tive com outros grupos, que foi bem pouca, mas um pouquinho eu já percebi, assim. Eu acho que o nosso grupo era bem aberto em relação às vertentes de um anarquismo. E também talvez as pessoas podiam se juntar com a gente sem dizer que era anarquista, e a gente observava as práticas das pessoas enquanto. Né? Às vezes as pessoas, não preciso. Eu também não fico me rotulando, entendeu? Mas às vezes a gente tinha experiências ruins, né? Mas às vezes as experiências com pessoas que não se diziam nada eram bem interessantes. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Rádio Com. Ya llegó el momento de levantar y atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya ya hace rato y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Rádio Com. Ya llegó el momento de levantar y atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya ya hace rato y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Estamos de volta então com o terceiro e último bloco do programa Subversão. Há 10 anos levando anarquia para as ondas livres da Rádio Com 104.5 FM.
www.radiocom.org.br. Esse espaço da rádio assim, sempre foi bem aberto assim, para a gente falar o que pensa, criticar, né, e expor, né, nossas ideias também. E tá, do último tempo para cá, né, a gente mudou um pouco esse tema das notícias e tentou colocar questões de saúde natural também, com plantas medicinais ou outras formas também de medicina natural. Sempre tem falado muito da casa também, das atividades que acontecem, é um espaço onde se difunde também as atividades da casa e de outros espaços também, né, autônomos, anarquistas, libertários, né, etc., assim, autogestionados, né. E também agora desse último tempo para cá, a gente este ano, né, se propôs de mudar o boneco do programa, né, e ter tipo no primeiro bloco notícias, no segundo bloco questões assim de interesse geral, né, trazer uma biografia de alguém, ou fazer uma entrevista, etc., assim, né, temas diversos, a vezes falar de algum assunto, sei lá, que aparece em algum cine, em algum material também, né. E no último bloco falar um pouco mais de saúde. E a partir do mês de 2013 até os dias atuais, eu vejo que o programa assim mudou, né, um pouco a forma de apresentar, acho que ele se tornou um pouco mais dinâmico a respeito da abordagem também ser mais sucintas e priorizar também a discussão do assunto entre as pessoas que estão participando, né, mais diferentes. Claro que o programa e a ideia assim das pessoas que estão participando geralmente tem um caráter mais anárquico, né, libertárias, né, né, contra a cultura punk, né, um pouco na música, a música também super variada, que é o interessante também, né, mas sempre também com um caráter mais contestatório, não vai tocar também qualquer coisa. Então eu vejo que o programa hoje tem um caráter interessante assim, de bastante diversidade de assunto, a abordagem até forte da medicina natural, né, reapropriação do corpos, né, e mentes também. E claro, priorizando a contra-informação, né, uma mídia alternativa ao estabelecido, né, a forma assim como manipulatória que a informação pode ter, né, que a desinformação daí se torna. Acho que nós no programa buscamos, claro, o caráter mais anárquico, né, contra a autoridade, mas também trazendo a crueza do que está acontecendo. Daí a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, a ouvinte vai também poder pensar um pouco, ver nossas opiniões, ter as suas, né. E então eu acho que é um programa que, né, só se modifica, né, muta, né, tá em mutação, mas tá sempre naquela linha assim da contestação, né, de tipo uma contra-informação, né, a informação assim, né, maioritária. Do último tempo para cá, eu sinto que temos como se proposto de melhorar, né, a qualidade do programa, né, e do que se fala também, né, tipo, sempre foi um programa de caráter anarquista, né, onde, sei lá, se difunde as ideias, né, as notícias também, se procura fazer uma outra alternativa, né, de mídia, por dizer de alguma forma, né, contra a informação. E acho que funciona, né, que esse espaço da rádio assim, sempre foi bem aberto assim, para a gente falar o que pensa, criticar, né, e expor, né, nossas ideias também. Eu acho que a gente não pode deixar de perder essa ideia. Assim, de qualquer forma, vai ter ação direta, vai ter resistência, nem que seja
uma desobediência civil, assim, já que não dá para falar, que nem tá acontecendo, se um dia não puder falar sobre anarquismo, aí sim que a gente tem que falar sobre. Porque agora, com o mínimo de liberdade que a gente sempre teve, a gente fala e a gente faz. Sem essa liberdade, eu acho que tem que aumentar daí, né? Cada vez mais. Eu acho que, não sei se as pessoas todas vão aderir, mas não é questão de aderência, é questão de tentar construir algo. Se construir alguma coisa no micro, no mínimo, assim, já está valendo. Sabe? É uma questão do dia a dia, uma questão prática, assim, não é uma questão teórica ou de grandes proporções, nunca vai ter uma questão de grandes proporções. Eu acho que pode conseguir algumas conquistas, como já se teve mesmo com governos mais direcionados para a esquerda, né? Mas num escopo mais amplo, assim, eu acho que não vai acontecer nunca. Mas não pode deixar a ideia cair, não pode deixar eu perder essa situação. E a gente se preocupava nisso, por exemplo, em relação ao programa. Não vai ter programa hoje. Então vamos muito para falar qualquer coisa. E não ter o programa, primeiro que a gente assume um compromisso com figuras, não com a rádio enquanto instituição, ou com uma questão moral, mas com figuras que nos convidaram aqui, e que, com as pessoas que vão ouvir, e com as pessoas que podem, talvez ninguém vai ouvir o programa, não importa, mas a gente assume de certo modo um compromisso e seria legal a gente manter ele, né? Continua sendo uma coisa muito importante, acredito eu, para os que ficaram, né, nas funções do coletivo, e que deve continuar, né? Para mim, na minha avaliação, tem que ser sempre feito, sempre ser dado uma atenção e tal, né? Embora eu não participe mais. Para mim foi uma experiência importante, até porque quando a gente exterioriza os pensamentos, a gente evidencia as contradições, né, pensa mais sobre elas e treina também, né, porque quando tu tá formulando uma coisa para falar, né, para colocar para o público e se expor também à crítica, né, porque é muito comum, tu fala na rádio, um monte de gente escuta e interpreta, e depois essas pessoas vão vir falar contigo, né, vão vir criticar, ou então reforçar, né, ou então te questionar para ver se aquilo que tu tá falando ou tu vive mesmo, ou se é só conversa, né. Então é todo um preparo assim que vai te transformando, né. Isso daí, assim, numa questão mais individual, né, para mim foi bastante importante. E agora eu quero falar um pouquinho da Editora Deriva. Né? A Editora Deriva é uma editora anarquista, né? Que fica ali em Porto Alegre ali. Eu vou ler um trechinho aqui de um flyer deles. Editora Deriva. Independente do que você já ouviu falar, a anarquia não é uma possibilidade de futuro ou passado distante para a sociedade. Ela existe hoje em diversas fissuras do Estado e do capitalismo. Por isso, cuidado. Onde não existir tirania, mercantilização da vida e apatia, você pode estar vivenciando a anarquia. Foi mudando também. Às vezes tem pessoas que querem virar os especialistas, né, que também não tá massa, né, ou às vezes também tá ali, lava as mãos, também não tá massa. Então, mais um equilíbrio de preocupar-se, né, se tem a manha, dizer que gosta e quer fazer, ou se não, não ficar aí naquele, né, e então acho que o programa por momentos pode estar essa rotação de pessoas, né? Talvez tenha a ver com quem está morando na cidade, às vezes pode em algum momento dar uma ali, mudar um pouco a cara do programa também, né? Mas sempre mantendo, como a gente estava falando, da questão como, né, uma ideia mais contestatória, né, mais crítica assim da realidade.
Eu acho que a dificuldade maior mesmo para o programa é talvez de um tempo teu da tua correria, porque, né, eu acho que atualmente, né, há uma bastante organização para que o programa, né, mantenha ou tenha a sua cara. Hoje já a gente também com um blog, né, dando também a notícia que vai sair no programa, ou já saiu, ou simplesmente largar alguma coisa ali e falar no ar depois, né, para a pessoa ler aquele texto ali que é só um link para outros assuntos. Então, né, o programa também se dinamiza assim, né, tipo, nós no blog, na página da Ocupa 171 mandar, né, chamando, hoje tem um programa. Então, né, aumentou a dinâmica, né, de interação com quem organiza, com quem vai ouvir, né, e também com o pessoal da própria rádio, né, porque aí a gente também se preocupa mais em dizer, não vamos ir hoje, né. Isso também é uma coisa que do tempo que logo que eu cheguei não se preocupava, às vezes não ia no programa e foda-se o pessoal lá da rádio, né, que ia ficar lá esperando. E daí no momento até eu fui uma das pessoas que vamos ter que se comunicar com a pessoa, pelo menos dizer, não vamos ir, porque a pessoa fica lá nos esperando, né. E aí hoje não, hoje em dia já é super melhor comunicado, né, nós temos mais também pessoas também mais próximas da rádio, do círculo, né, também são 10 anos, né, às vezes tu não vive os 10, mas os anos que tu viveu, o tempo já cria uma certa proximidade com a rádio, que são as pessoas, na real, né, os equipamentos são a rádio, mas mais ainda são as pessoas, né, porque elas, né, trazem ali todo o repertório da rádio, da grade. O pessoal sempre teve essa postura assim, crítica e questionadora, que é para nós, eu acho que a rádio é importante, assim, ter esse lado mais que a gente chamaria, qualquer palavra, né? Por exemplo, porque a gente sabe, né, que tu vai fazer uma parte do jornalismo da rádio mesmo, né, ele vai por aí fundo, mas tem as suas questões ali que envolvem, tem acho que tem limitações também, como coisa qualquer. Então é difícil trabalhar com rádio e trabalhar com senso crítico, né? O senso comum impera muito, né? É muito forte, e aí qualquer coisa que vai contra o senso comum parece que está indo contra a parte, né? Uma coisa horrível, assim. Então, na verdade, nada mais é que está questionando viver, a forma de as pessoas vivem, por que não, né? Isso aí, assim. São coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi muito com os livros, com a convivência com eles, assim, pra mim foi legal, assim. Tenho aprendido, né? Espero que o programa continue, né? Eu gostei muito, assisti o programa sábado, gostei das informações que o pessoal passou, né? Essas duas línguas, né? Português e castelhano, foi muito. Eu acho legal ter essas duas possibilidades, assim, num programa de rádio. Então, legal. Pra mim, que vida longa por Subversão, né? Continua, o pessoal consiga. E o legal no programa é esse, batendo trocas, né? O pessoal vai saindo um, vai entrando o outro, é movimento mesmo, né? Então isso é uma coisa positiva, assim. O importante é continuar. Esto es la guerra, expresa, declarada y sin miramientos. Guerra contra la población civil, contra los que sobran por marginados y contra los que protestan por subversivos. Es la grotesca demostración de que el mundo mundial es una falsa circunstancialidad. Es un mecanismo de bizarra legitimación en un nuevo giro de tuerca de la represión y el control poblacional. E da Rádio Com também, até hoje, né,
é a única, talvez, rádio de Pelotas que dá um apoio aos movimentos sociais, que faz um contraponto ao poder dominante que tem nessa cidade, principalmente no meio de comunicação, não só na cidade, como no país, né, com a Rede Globo, e não só no país, como no mundo. Então, esses meios de comunicações que fazem um contraponto, que vão de frente ao poder dominante, pô, sempre bacana. E sempre uma rádio aí que deu espaço, né, nós somos prova disso, a várias vozes de várias opiniões que tem a acrescentar, né? Não é, às vezes, essa questão de abranger, não fica assim, opiniões que não são opiniões, né? São opressões, mas opiniões racistas, machistas, homofóbicas são, para nós, não são opiniões, são opressões. Então, realmente a rádio, ela sempre deu uma abertura para as mais variadas opiniões. Até pelo tempo, o programa já está estabelecido, né? Trocou o seu horário para o sábado, mas está estabelecido, assim, tem uma história, né? Tem todo um pessoal que participou, né, ao longo desses, são 10, né, anos. Então, eu acho que a rádio, para além de nós fazer o programa como que nós estamos fazendo um programa, estamos se organizando, não, tem um respaldo, sinto que tem, né, tem pessoas que ouvem, que valorizam também, não só quem faz, mas nós também. Agora estávamos em Porto Alegre também, o pessoal já veio falar do programa, na Festa do Livro Anarquista, então né, se conhece, ou a pessoa tem curiosidade em saber, se já não sabe, né, já passou, então está sempre, né, na boca. Mas eu vejo que muitas pessoas hoje também, eu acho que circula muito mais a ideia de anarquismo. Eu acho que hoje está muito mais, assim, as pessoas, claro que ainda tem uma deturpação completa, claro que tem gente, que é o que a gente comentava antes, que vai querer defender Bolsonaro e coisa que é ridículo. Às vezes a gente vê isso, inclusive, em aula, assim, as pessoas, tá bonito hoje ser retardado e defender coisas retrógradas, mas o que a gente vai fazer? Mas por outro lado, acho que tem muita gente que pelo menos, se não compactua, se não compreende completamente, pelo menos sabe que existe, né? Eu acho que não é só o caso do anarquismo. Eu acho que grande parte desse entendimento diferente sobre as coisas foi o movimento feminista, na minha opinião, e os movimentos LGBT, assim, fazem as pessoas pensar de forma diferente, na minha opinião, assim. O anarquismo contribui com isso também, esses movimentos anarquistas, libertários e tal. Eu acho que hoje tem muito mais ideias, assim, as pessoas conseguem perceber pelo menos que existe. E se ela não concorda, né, ou não conhece muito bem, ela te interpela, né? E eu acho que falando um pouco mais em causa pessoal, assim, até nas aulas eu tento não trazer efetivamente, né? Não porque eu tenho medo, porque eu acho que não é possível, simplesmente não. Eu acho que tem figuras dentro do próprio escopo da sociologia e da filosofia que trabalham nessa questão, poderia até citar alguns autores em relação a isso, né, mas acho que não precisa, que vai corroborar um pouco essa história, né? Então a gente tem, como eu disse, para mim a anarquia é na prática. Então, às vezes até numa aula tu já propagandeia um pouco essa questão anarquista, sem precisar citar nomes, sem precisar entrar em debates muito a fundo. E se a pessoa quiser saber mais sobre isso, hoje eu acho que ela tem uma condição muito maior, eu acho, do que há 10 anos atrás. Eu posso estar completamente utópico em relação a isso, mas eu acho que fazer o programa, fazer o jornal, né, fazer esse corpo a corpo de um dia que tem atividade, tem ato, por exemplo. Tinha ato do movimento estudantil, a gente ia com as bandeiras vermelha e preta, ou com a bandeira com A na bola, ou com caracterizado com isso de algum modo, com panfleto, com coisa. O teatro mostrava isso também, né? Ele tentava, na minha opinião, passar mais ou menos essa ideia. Você não concorda? Você acha que é ridículo? Você acha que é lindo? Tá. Você vai saber da existência disso. Olha, existe isso aqui em Pelotas, sabe? E uma coisa mais assim histórica, né? Sempre teve movimentos assim ligados ao sindicalismo aqui em Pelotas, né? Eu sempre tentava trazer isso também. Quando eu fiz o trabalho também do TCC, eu tentei remontar um pouco essa história.
do anarquismo aqui em Pelotas e tentava trazer esses acontecimentos para uma prática mais atual, né, contemporânea de anarquismo. Então acho que, de grosso modo, a mídia é muito importante nesse sentido, né? Mesmo tendo uma opinião de que eu acho que seja eles um feminismo anarquista ou um grupo LGBT que seja adepto também das questões anarquistas libertárias, pouco importa, mas eu acho que esses grupos, esses movimentos, tanto ativamente como de propaganda, têm realizado algo que se contempla com o que o anarquismo também busca fazer. E aí eu fico cada vez mais pensando que realmente a gente tem que fazer um debate e trazer essa questão à tona. Se um dia vai dar certo, se as pessoas vão adotar ou não, depende da prática cotidiana. Tu pode não ter lido, como eu disse, nada de anarquismo, não precisa nem se reivindicar enquanto tal. Mas a prática que tu faz no dia a dia já está valendo, entendeu? Então acho que às vezes, quando as pessoas falavam, o programa foi legal, tal, acho que já passava uma ideia. Quem quiser saber mais sobre o coletivo Tranca-Rua, que produz e apresenta o programa Subversão, né, pode também acessar o blog ali do coletivo, coletivotrancarrua.noblogs.org aí. Bueno, ya estamos llegando ao final do programa. Assim que nos despedimos, né? Boa noite, pessoal. Teve um problema técnico aí no programa. Era no final. Um ruído assim. Eu não sei se vocês ouviram. Não sei se vocês ouviram, mas passou uma abelha. Gigantíssimo. Bom, galera, então tá aí mais um programa aí, o programa Subversão aí. Boa noite a todos. Saúde e anarquia a todos. Boa noite. Saúde. Tchau, gente. Programa Subversão. Todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Rádio Com. Ya llegó el momento de levantar y atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Programa Subversão 10 anos. Produzido e editado por Eliane Rubim. Orientador, professor Gilmar Hermes. Como tese de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, maio 2017.